Olá, bora. Pode continuar, desculpa. É super importante a gente ter, imagina, é super importante a gente ter esses registros, professora, inclusive, quem quiser, tiver interessado também em conhecer o Irangola, e principalmente do birimbau, eu acabei de lançar, tá lá no YouTube, um documento, né, uma aula, um curso de construção rítmicas para birimbau, onde a gente utiliza uma metodologia para birimbaus de transporte rítmico, de transcrição rítmica, ou seja, a gente pode pegar qualquer gênero musical do mundo e transportar ele para naipes de birimbaus, graves, médios e agudos, para poder tocar em orquestras, ou orquestras de birimbau só com birimbaus, ou orquestras de birimbaus tocando com o que você quiser. Violoncelo, baixo, guitarra, bateria, enfim. Aí tá lá, quem estiver interessado, acessa meu canal lá no YouTube, Guga Santos Atelier, que tem algumas outras aulas, além também, né, dessas 10 aulas práticas e com contexto histórico e geográfico também, desse instrumento birimbau, que é super, assim, é um instrumento afro-brasileiro, né? Que tem uma relação com o que a gente vai trabalhar hoje também e que tem uma curiosidade muito grande, assim. Tudo na nossa tradição tem um nome, e esse nome tem uma relação direta e um porquê, um motivo e uma razão. Esse porquê, esse motivo e essa razão se chama fundamentos, né? Os fundamentos, eles vêm justamente relacionados à palavra fundação. Quando a gente vai construir qualquer coisa, qualquer edificação, né? Vamos para a parte da arquitetura, da engenharia civil agora. Quando a gente vai construir qualquer coisa, a gente vai construir uma casa de taipa, uma casa de barro. O que primeiro a gente faz? Qual é o primeiro passo de tudo da construção? Uma pergunta, vamos lá. Planejamento do que vai fazer. Isso. E no planejamento, a primeira coisa que a gente pensa também é a fundação da casa. Como a gente vai fazer a base, o alicerce. Então, tudo isso vem daí. É o fundamento, a fundação, a base, de onde tudo vem, né? Então, quando a gente vai materializar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente pensou lá atrás, no processo de planejamento de tudo isso, quando a gente vai concretizar, realizar na mão, no ato, na matéria, a gente traz o fundamento para poder realizar aquilo no ato, na matéria. Então, outra pergunta. Por que será que o birimbau se chama birimbau? Alguém do grupo da nossa sala hoje já praticou capoeira? Desculpa, professora. Por causa da biriba? Exatamente. Por causa da biriba. A gente tem uma árvore na Mata Atlântica que se chama imbiriba. Aqui no bairro de Recife, um bairro de Recife se chama imbiribeira. E veja que interessante, essa biriba, que a gente pega ela, maneja da forma correta e faz o birimbau, deu nome ao birimbau. E é a mesma madeira também que a gente constrói a parede da casa de taipa que vai em cima da fundação da casa, do alicerce da casa. Então, tudo o que a gente vive na nossa tradição é vivido no nosso dia a dia. Por isso que nós, que somos ou participamos, vivemos, convivemos numa comunidade tradicional, a gente não olha com bom olhar a palavra folclore. Dia do folclore, assim, é muito complicado, porque está muito distante, fica muito aquém do que realmente aquilo que a gente é.
A gente é o que a gente é 24 horas por dia. Eu sou juremeiro. Eu não sou só juremeiro quando eu estou dentro dos meus, da festa, ou do ritual, ou do terreiro. Eu sou juremeiro 24 horas por dia. Eu sou um goleiro. Sou contramestre de capoeira Angola. Eu sou contramestre de capoeira Angola 24 horas por dia. Eu sou um ser humano 24 horas por dia. Então, dentro da nossa tradição, é integral. A gente vive ela o tempo todo. E não existe separação nem de idade, nem por classe social. Quando a gente está dentro da escola, quando a gente está dentro de instituições que não são tradicionais, muitas vezes nós somos separados por títulos, por idade, por classe social, por tom de pele, né? E dentro da tradição, não. Dentro da tradição é tudo diferente disso. Dentro da tradição, todo mundo convive com todo mundo o tempo necessário. Ah, convive com todo mundo o tempo todo? Não. A gente só convive com a gente mesmo o tempo todo, né? Então, a gente vive sim em comunidade, mas a comunidade parte do indivíduo, da individualidade. E é isso que a Jurema traz. É o valor de cada um de nós, da nossa individualidade, do nosso ser agente dentro do fundamento. O tema da nossa palestra hoje, da nossa aula, se chama A Jurema Sagrada, o Angico e o Ajucá, ou Vajucá, ou Jucá. Alguém tem ideia do que é a Jurema? Jurema é um nome próprio, mas o que é a Jurema? O que pode ser a Jurema? É uma pergunta também, viu, galera? Fica à vontade de responder, quem quiser responder, quem quiser interagir, fica à vontade. Bom, em algumas religiões, a jurema é um concentrado de ervas com álcool que se faz ali para... Não sei bem a finalidade, mas ela é benzida ali e se chama jurema. Não sei se é essa que se refere. Isso. Muito bem, muito bem. É Jurema também. Mas ainda existe coisa mais ancestral ainda. Antes do povo humano, do reino humano, pisar na face da terra. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência, e todos querem saber. E você quer Jurema, eu dou Jurema, você. E você quer ciência, eu dou ciência, você. Qual foi o reino que veio antes do reino humano na Terra? O reino vegetal. A Jurema... Alô? Vamos tentar abrir a câmera para ver se agora firmou. Acho que funciona mais legal quando a gente consegue te ver também. Se a gente vê que está falhando, a gente desliga de novo. Certo. Deixa eu ver se aparece aqui. Eu estou tentando abrir aqui, mas não está indo. Não. Fechei. E agora? Ligou. Ia falar, se você quiser mas não tá continuando, aparecendo. aí ela abre. Agora abriu aqui pra gente. Por quê?
Abriu, né? Não abriu para mim aqui, só parece a minha foto, né? Não acho que vai abrir. Então, gente, a Jurema, Não, pode deixar ela pertence fechado. ao reino vegetal, né? Pode deixar fechado, vai ser melhor. Então, aí... Ixi, tá parando. A Jurema, ela é uma árvore. É uma árvore da família... E ela tá aqui, ó. Eu trouxe uma mudinha de Jurema para vocês verem. Esse aqui, ó. Não dá para ver a planta, né? Que eu estou mostrando para vocês aqui. Não dá, é uma pena. Vou fechar a câmera. Mas vocês podem pesquisar Jurema. Lá no Google, dá uma bugada lá e vocês vão ver um monte de imagens sobre a árvore Jurema preta. Dentro do nosso pensamento, tudo foi preparado antes do ser humano vir à Terra. Fisicamente, né, para a gente poder vir e, consequentemente, espiritualmente. Então, para nós, da Jurema Sagrada, nós acreditamos que cada planta, que cada árvore dessa é um ser vivente. E sendo um ser vivente, ela tem um espírito que o anima, que a anima. Então, a Jurema, ela é uma árvore que vem muito antes da humanidade na face da Terra, com uma responsabilidade de ajudar, encaminhar, servir de guia ao ser humano na face da Terra. Isso dentro da nossa região. Posso lá uma edição, professor? Sim. Bom, mas vamos lá. O que eu estava falando para vocês, é bom que a imagem agora voltou legal. O que eu estava falando para vocês é sobre a Jurema árvore. Jurema, família da acácia. Coloca lá somente Jurema preta que vocês vão ver. Então, eu estava falando da parte espiritual dela, de como a gente vê a Jurema sagrada. Por que a Jurema é sagrada? Porque a gente vê nela, ela é para a gente um guia, uma guia feminina, tá? É uma guia, é uma cabocla, é uma força, né? Uma índia, é uma força que vem diante da humanidade vir na Terra, que tem uma responsabilidade, uma missão, que é de cuidar, encaminhar, guiar, espiritualmente falando. Fisicamente falando, ela é alimento, ela é medicamento. Então, é uma planta que tem um poder cicatrizante e anti-inflamatório muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. E na sua raiz, da Jurema preta, se concentra o alcaloide psicotrópico, que se faz o chá da Jurema preta. Eu estou dando um monte de informação para vocês, mas depois a gente vai ter que destrinchar tudinho, porque tem muita história dentro de cada coisinha dessa que eu estou falando, né? Então, voltemos lá para trás. Jurema, árvore sagrada, né? E da família das acácias. A família das acácias não existe só aqui no Nordeste, só no Brasil. A família das acácias está espalhada por todo o semiárido do mundo. Inclusive, nos lugares que não é semiárido também tem acácia. Mas é uma planta muito forte do semiárido e aqui da Mata Atlântica também. É uma planta espinhosa, que dá umas vagezinha preta e é uma leguminosa. Ela germina fácil na umidade. A casca dela é muito poderosa. Porém, é na raiz que se encontra o alcaloide psicotrópico, que causa todo efeito de poder. Porém, o chá da Jurema preta é diferente da bebida feita na Jurema traçada com Nagu, que é o que a gente tem aqui na zona da mata, no litoral. Então, quando a gente fala de Jurema enquanto árvore, é isso que eu falei para vocês. Quando a gente fala de Jurema enquanto espiritualidade, então essa gama de coisa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ah, então a Jurema é uma religião politeísta. Não. Nós temos nossos guias, nós temos nossos protetores,
Mas a força criadora é a força criadora. Né? Dentro do panteão de orixá, tem o Lorum, que é a força criadora de tudo, de todo o universo. Dentro da Jurema, tem várias etnias que chamam de Tupã e Tamanho. Tupã, a referência masculina, e Tamanho, a referência feminina. Aqui no estado de Pernambuco, ficou 12 etnias indígenas reconhecidas. E muitas dessas etnias indígenas, como o povo Aticum, foi reconhecido povo Aticum há não tantas décadas atrás, acho que na década de 70, se o espírito não me engana. O povo Aticum é um povo indígena que está situado aqui no sertão central do estado de Pernambuco, na região de Salgueiro, Carnaldeira da Penha, né? E, só para você ter ideia, na aldeia Garrote Morto, uma aldeia Aticum, uma das aldeias Aticum, tem mais de 6 mil pessoas. Então, assim, nós temos essa tradição ancestral indígena muito forte, que é desde o tempo, muito antes do tempo da invasão do Brasil, né? Que é a Jurema indígena enquanto religiosidade, dos povos tradicionais daqui, da nossa região nordeste, do semiárido, até as bandas também do norte de Minas Gerais. Né? Então, a Jurema, enquanto panteão espiritual, quem são? São aqueles que nem encarnaram nesse mundo, né? Que são as forças maiores, os elementais, aqueles indígenas, aqueles povos tradicionais de antes de existir essa palavra índio, indígena, nativo, nativa, não tinha nada disso. Esses povos já existiam. E esses povos, essas pessoas, muitas delas, em vez de morrer, se encantavam e se encantam. E quando um de nós morre e não é morte, é encantado, a gente se torna um encanto de luz. E esse encanto de luz tem a responsabilidade de cuidar da sua rama que ficou aqui na Terra. O que é a sua rama? Seu povo que ficou. Então pense no seu tataravô lá atrás, sua bisavó para trás, que morreu, mas não morreu, se encantou. E, em determinados tempos do ano, ela volta incorporada numa pessoa viva para poder dançar, cantar, comunicar e falar com a gente. Porque, como a gente acredita que a vida já existia muito antes de todos nós aqui, a gente acredita também que ela continua. Então, a Jurema é um complexo de coisas. Ela é uma planta, ela é um remédio, ela é um alimento, ela é um medicamento, ela é uma religião, ela é uma musicalidade, ela é dança, ela é cantoria, ela é fundamento. Então, muito antes de existir a história de Nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra, a Jurema já estava lá. Quem conhece da Bíblia vai
lembrar daquela passagem onde Jesus Cristo descansa encostado numa acácia. A Jurema é minha madrinha, a Jurema é minha casa, tudo na Jurema é cantado. E tudo tem um fundamento. Mas peraí, professor, a Jurema não é dos povos ancestrais? Não é dos povos originários? Como é que tu vem e canta de Jesus Cristo? Então, tudo isso se dá através do processo da colonização, da mistura, da invasão daqui. Só para vocês terem ideia, eu moro hoje no município de Paudalho. O município de Paudalho nasceu de um dos primeiros aldeamentos jesuítas dentro do estado de Pernambuco. Aqui se chamava Miritiba. Aqui tinha os povos tabaiares, tinha os tabajara, tinha um monte de povo que circulava essa região. E esse povo foi exterminado. Foi sendo exterminado, sendo exterminado, sendo exterminado, e cada vez aldeado como forma de dominação. Aqui do lado tem a Aldeia dos Camarais, que é a cidade de Camaragibe. Mesma coisa. Aqui passa o rio Capibaribe, que passa no centro de Recife. Então, aqui é conhecida, é chamada por regozijo de Terra dos Engenhos, como se isso fosse uma coisa maravilhosa. Até hoje reina a escravidão da cana-de-açúcar aqui, até hoje reina a escravidão das olarias de tijolo de furinho, sabe? Como se chama tijolo baiano aí no Sudeste, os tijolos de furinho, aqui, que escravizam as pessoas com Covid têm que trabalhar. Ou trabalha, ou beleza, não quiser, sai. Tem 1000 aí para entrar no teu lugar. E nas granjas produtoras de frango e ovos. Tudo isso foi resultado desse processo escravocrata. Hoje existem 12 etnias, as outras foram exterminadas. Só escapou o povo que foi para o sertão, para o agreste, para o semiárido, que se escondeu nas furnas, nas cafurnas, brincando seu toré, fazendo sua cantoria e tirando força dos encantados e mantendo essa tradição milenar, fugindo e se escondendo para sobreviver. Então, assim, quando a gente fala da palavra folclore, quando a gente se refere à nossa tradição, à nossa história como folclore, a gente está ferindo tudo isso. A gente está deixando, a gente está esquecendo de olhar toda a ancestralidade. Ah, passou, passou. Passou, mas ficou, né? Viveu. Foram pessoas, seres humanos igual nós. Então, muitos deles se encantaram. E são nossos encantos de luz. Que cada povo, cada etnia tem sua forma de chamar seus encantos de luz. Por exemplo, existem os praiais. Anota esse nome aí, povo Pancararu, Praiá. Praiá são os encantados de luz. Ninguém sabe quem está embaixo do praiá. Ninguém sabe quem é a pessoa daquela família. E quando a gente fala família, a gente não está falando família pai, mãe, filho, não. A gente está falando família de 80, 100, 200, 300 pessoas. São famílias tradicionais, grandes, onde essas famílias precisam de espaço, porque essas famílias produzem seu alimento. Só para vocês terem a ideia, gente, 70% do alimento que vai para a mesa do povo no sertão do Pernambuco é produzido pelas etnias indígenas através da agricultura familiar, da Serra Ororubá, de Carnalbeira da Penha, de Salgueiro. E o povo, todas as etnias, são agriculturas por natureza e produzem bastante alimento. Então, aquilo que a gente estava falando no início da conversa da chuva aqui,
é muito bom que tenha bastante chuva, principalmente no sertão onde esses povos estão. Sendo que desses 12 povos que eu falei para vocês, né, são vários. Trucá, Pancararu, Chucuru, Capinauá, Funiú, e aí, Aticum, e por aí vai. Mas tudo isso dá para pesquisar no Google, tá, galera? Desses 12 povos, só um conseguiu manter a língua materna, que é o povo Funiú, que fala o idioma Iatê. Dança o toré, canta o toré e canta o cuco. O que é o toré? O toré é a dança festiva e religiosa ancestral dos povos originários daqui, do nosso Nordeste, na nossa região mais para cima. Chama de toré. O toré é a Jurema. A dança do toré está dentro da religião da Jurema Sagrada, onde os cantos de luz também são chamados de mestres e mestras. Só que veio o processo colonizador. Veio o cristianismo junto. Junto com o cristianismo veio a banda boa e a banda podre. Principalmente a banda podre da história, a banda ruim da história, que utilizou os ensinamentos de Cristo como forma de dominação, onde dizia que quem não era cristão não era gente, era bicho. Se é bicho, eu posso matar, posso comer, posso fazer o que eu quiser. Né? É bicho, não tem alma. Então, isso foi um argumento usado durante muitos séculos para matar o povo. E aí, outra forma de dominação era catequizar, doutrinar, né? Aceite Jesus no seu coração, só que não, era através de fé e força mesmo. Se não, morria. Então, o que aconteceu? Batalha, muita batalha. Nesse exato lugar que eu estou pisando agora, que eu estou sentadinho aqui dando essa aula para vocês, muita gente tombou. Muita gente tombou. Muita gente. E quando eu falo isso, eu estou falando do meu povo. Eu estou falando do meu sangue, da minha família. Se a gente pensa a família só enquanto número pequeno de pessoas, bom, é a realidade que a gente tem hoje. Antes não era assim. Né? Então, a Jurema, ela está fundamentada em tudo isso. A Jurema aqui é o que mantém a nossa tradição, é o que mantém a nossa alegria, é o que mantém a vida. Da Jurema vem o cuco, que a gente teve a aula lá atrás, sabe? Da Jurema vem a alegria, da Jurema vem a festa, da Jurema vem a responsabilidade, o respeito aos mais velhos, o respeito à natureza, a convivência com a natureza de forma harmônica. A gente sabe que a gente tem N possibilidades de conseguir uma energia limpa, energia elétrica limpa. Por que a gente continua destruindo cachoeira, enchendo as hidrelétricas, fazendo as grandes represas? Cada vez que se fecha uma cachoeira, que se destrói uma mata, é menos um portal de comunicação para nós com a nossa ancestralidade. Então, é uma forma de continuar querendo nos dominar
e continuar querendo nos escravizar, tirando o nosso direito à nossa comunicação ancestral. Então, para nós, quando o rio seca, quando uma cachoeira se acaba, ou está podre, está suja, está poluída, a mata é destruída, para a gente é uma perda muito grande. Para a gente, enquanto ser humano espiritual, mas também enquanto ser humano material. Vou dar outro exemplo daqui de Paudalho. A estrada era mão única. Todo mundo tinha seus poços, todo mundo tinha água. O progresso veio, a estrada duplicou, desmatou tudo para poder passar a outra faixa da BR. O que é que aconteceu com os poços de todo mundo que morava ali perto? Secou. Ou seja, progresso para quem? Progresso para as petrolíferas, que vão vender mais combustível, porque ali vai passar mais carro, vai ser vendido mais carro, e a população local fica como? Sem água. Eu vivo isso aqui. E tudo isso faz parte da Jurema, porque nós, que somos juremeiros, nós temos a responsabilidade, assim como a Jurema tem a responsabilidade de cuidar da gente, nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso meio sociocultural e ambiental. Então, a Jurema, ela é uma organização religiosa e sociocultural que sustenta a nossa tradição e as nossas vidas também. Travou a câmera. Então, na Jurema, a gente toca, a gente canta, a gente dança, a gente trabalha, a gente tem contato com os nossos ancestrais. Só que existem duas linhas de Jurema diferentes. Existe a Jurema ancestral, que é a indígena, onde se toca o maracá e se dança o toré. O tambor é o chão, pisando no chão. Não tem tambor. Tem flautas, gaitas, instrumentos de sopro feito com bambu, taquara, taboca, né? Da família, as plantinhas da família do bambu. Então, assim, e se a gente for pesquisar dentro da antropologia, a gente vai ver que os primeiros instrumentos, segundo a antropologia, da face da terra, é uma maraca e uma flauta de urso. Então, assim, é coisa muito antiga e que precisa ser respeitada, precisa ser compreendida, precisa ser aceita. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, da Paraíba, terra do catimbó, terra da Jurema, terra de indígena, terra de povo originário. Olha a minha cara. O que é que eu sou? Tá na minha cara. Tá na minha cara. Eu tenho sangue caeté. Corre na minha veia. Eu não tenho como negar a minha ancestralidade. Minha ancestralidade tá na minha cara. Então, assim, é uma ofensa. Aqui, quando a pessoa quer ofender a outra, chama a outra de catimbozeiro. Catimbozeiro é o juremeiro. Catimbó é um cesto de palha, feito pelos indígenas. Mas, dentro dessa lógica de como chamar o outro de macumbeiro, como ofensa, né? É justamente assim, diminuindo tudo o que a gente é. Porque, ó, macumba, um povo, macumba, um instrumento, macumba, um ritmo que se toca dentro da Jurema. Jurema, uma árvore, uma planta, uma ciência. Catimbó, o sexto. Mas, para não diminuir, catimbozeiro. Então, assim, a gente ainda tem uma longa caminhada de nível educacional, de construção de valores, em relação às nossas tradições. Porque, veja só, eu digo isso por experiência de vida. Eu tenho um trabalho na França, já há muitos anos de trabalho lá fora, na Europa, não só na França, em outros países também. Então, quando a gente está aqui andando no nosso dia a dia, que a gente é catimbozeiro, a gente é super mal visto. Mas se a gente estiver fora do nosso país,
levando a nossa tradição, a gente está no céu, a gente é artista. Sabe? Mas já não consegue mais associar que aquilo ali vem da nossa tradição, vem da nossa religiosidade, da forma da gente viver a nossa vida, né? Então, tá tudo interligado. Então, por que eu só tenho valor? Por que meu valor só é reconhecido quando eu parto para fazer um processo de descolonização lá nos países que colonizaram a gente e que não foram colonizados, né? Por quê? Porque que o umbandista, o juremeiro, o candomblessista, tudo que vem de matriz afro-indígena não é observado na sua potencialidade e no respeito que merece. Nas nossas falas no dia a dia, várias coisas que a gente fala que para nós é naturalizado, que se for observar direitinho é sempre diminuindo a gente. Então, assim, a Jurema, ela vem justamente para mostrar que tudo isso pode ser diferente, né? Que tudo isso pode ser transformado e todo mundo pode conviver harmoniosamente dentro de uma roda. A Jurema é gira. E gira no sentido anti-horário. Por quê? A força horária é a força da Terra, é tudo no relógio. Eu estou olhando para o relógio aqui, pensando, vendo no tempo que eu vou ter de fala e de cada atividade que a gente vai fazer. Então, é o tempo do relógio. O relógio é o planeta Terra, é o nosso dia a dia. O tempo dos espíritos é o tempo contrário. Então, toda gira que você for ver vai ser no sentido anti-horário. A ciranda, danos, lá vem um professor com a ciranda. É a ciranda. A ciranda, na sua tradição, ela é dançada pisando o primeiro tempo com o pé esquerdo, girando anti-horário. Por quê? Porque o anti-horário é justamente para quebrar as forças da Terra, do magnetismo, da gravidade, para poder sintonizar com as forças celestiais. Então, é o sentido anti-horário. Então, você vai ver que está girando, pisando o pé no sentido anti-horário. E aí, é nessa parte da Jurema, travou minha imagem, é nessa parte da Jurema, tradicional indígena, dentro das etnias, só dentro das etnias dos povos, né, originários, que se toma a Jurema da raiz, que é um chá macerado da raiz de determinada Jurema preta, que já recebeu vários preceitos, várias obrigações, vários encantamentos, onde é extraída a raiz dela, pisada no pilão de pedra, de preferência na serra, no tempo, ao ar livre, dentro de todo um ritual. Ela é pilado, é macerado, passa por um processo de fermentação, não leva álcool, é chá, é maceração. E de ali tem, né, quimicamente falando, o alcaloide psicotrópico, que eu não vou me lembrar o nome agora, tá? Mas vocês podem pesquisar aí no Google também, que tá lá, o alcaloide psicotrópico, que é ele que ajuda no processo, esse chá ajuda no processo de comunicação com a nossa ancestralidade. Então, é sempre o pajé ou a pajé que administra, que passa a cuia da Jurema para todo mundo tomar, né? Entoa os toantes, que são as cantorias de toré,
todo mundo com maracá na mão. E aí começa a chamar as forças. Isso é um toré. Então, para tudo isso estar acontecendo, tem os mais antigos sustentando aquela força dentro de um lugar reservado, sustentando aquele poder através da força do pensamento, né? Chamando, invocando os encantos de luz. Então, tudo isso já acontecia antes do Brasil ser Brasil, antes do Brasil ser invadido. Então, essa força ancestral vem daí. Então, veio a colonização, veio o cristianismo, aconteceu todo esse processo de aldeamento, de violência, de matança, de extermínio, de roubo de terra, enfim, tudo isso que eu não preciso falar, que vocês já conhecem tudo, né? Sabem de tudo. Podem não saber da história detalhe por detalhe, mas tem uma ideia e sabe do que aconteceu e do que ainda acontece, né? Do que a gente sabe que aí, não só aí no Sudeste, mas no Centro-Oeste, virou, mexeu, a PF estoura uma fazenda aí que tem um monte de gente lá escravizada, né? Hoje, algumas semanas atrás, eu escutei um relato de um professor, Guarani Kaiowá, um grande amigo meu, que falou para mim que aprendeu a falar português escravizado nas fazendas do Centro-Oeste. Ele fugia e o capataz ia atrás. E isso não faz 20 anos não, galera. Isso é recente, saca? Então, assim, existe. Tá aí. A gente não vê porque o sistema vê dos olhos da gente para a gente fingir que a gente não vê. Mas tá aí. Tá na cara da gente. Então, com esse processo de escravização indígena, de luta, aí você vai encontrar lá no processo histórico, no nosso livro de história na escola, que os indígenas eram insolentes, preguiçosos, não gostavam de trabalhar. Vamos trazer o povo negro, que é trabalhador. Agora me diga, um povo que depende da terra, que vive da terra, vai ser preguiçoso para trabalhar? A gente pode ter sido besta durante um tempo, porque a gente acreditou e passou muito tempo sendo enganado, como a gente, muitos de nós ainda é enganado até hoje. Mas chegou uma hora que despertou, né? Que viu que aquela invasão ali era para detonar a gente mesmo. Então, os levantes foram muitos. Muitos e muitos e muitos. Só que esse processo de mudança de mão de obra dos povos originários daqui ou de África levaram décadas para acontecer. Então, ali na mesma senzala, convivia os povos indígenas e os povos africanos. Então, os encantados dos povos naturais daqui se misturaram com os encantados dos povos africanos e nasceu a Jurema de Mestre, onde entra Exu, Pombagira, Ogum, que é meio parecido com a Umbanda que vocês têm aí. Pronto. É a Jurema de Mestre que a gente tem aqui, onde se toma a bebida alcoólica da Jurema, feita com raiz, com casca, com semente, com folha, com outras plantas também, porém um processo de extração alcoólica. Não tem o alcaloide psicotrópico, porque o alcaloide psicotrópico só é acessado através do processo de maceração, que só quem conhece são as etnias indígenas, e é segredo guardado a 7 chaves. Porque só quem pode, só quem tem o merecimento de fazer aquilo, é quem passa por todo o processo de preparação. Não é simples. Eu, Guga Santos, não posso chegar lá simplesmente e tomar Jurema a hora que eu quero, da forma que eu quero fazer. Não. Está lá dentro. É uma ciência que tem que ter o merecimento, conhecimento e o desenvolvimento para poder acessar. A Jurema indígena, tradicional, dos povos tradicionais. A Jurema de Mestre, que a gente chama de Jurema de Nagu, que é o catimbó, que é o que a gente tem aqui, já entra outro instrumento. Né? Eu mostrei, quem fez aula comigo ano passado,
não sei se foi a mesma turma, professora. Foi a mesma turma, né? Que a gente fez ano passado. Não, não foi. É a mesma disciplina, mas para a turma anterior. Aí essa aqui é a Foi, turma né? mais Então, nova. vocês lembram que eu falei bastante desse instrumento aqui, do maracá. E Sim. ele vem dessa tradição da Jurema tradicional indígena. Só que misturou com os povos africanos. E aí entrou o tambor de mão. Entrou esse bichinho aqui, ó. O Ilu, que tem uma história bem interessante também. Repara que embaixo dele tem uma, ó. Cruz. É o pé dele. Então, se misturou o maracá tocado com o ritmo macumba. Tocado dessa forma. Com dois ilus, um em cada tempo, e um par de maraca tocando junto com o ilu. Onde era momento de religiosidade e momento de festa e de diversão ao mesmo tempo. Só podia ser feito nas madrugadas. Por quê? Porque era o único tempo que a gente tinha livre. Chegou a barra do dia, era trabalhar da barra do dia até a barra da noite. Então era no nosso momento de folga. Por isso que na nossa tradição começou a ser chamada, a nossa tradição, de foguedos. Então o coco, o maracatu, a ciranda são foguedos, porque vem de folga. E a gente que brinca somos folgazões ou as folgazões. Somos as pessoas que brincam. E tudo isso tem relação com a Jurema, porque as pessoas que criaram esses brinquedos eram pessoas que eram da Jurema. Então, no coco, o que acontece? Quando esses povos se misturaram, e começou esse processo também de fusão, mistura, identificação, conhecimento dos encantados de um lado, de África, os encantados do lado da gente aqui, esse povo encantado começou a conviver também no terreiro, baixar nos terreiros, dançar, cantar. A gente, então, passou a ser proibido de fazer tudo isso. Aí eu volto para aquela aula lá atrás, foi onde nasceu o ganzá, vocês lembram? Porque a gente não podia tocar o maracá. Mas e aí o ilu, que era da macumba de África, do povo africano, do negócio de África. Aí o que fez? O ilu, ele nasceu do barril. As primeiras formas de reciclagem da gente, para fazer tambor, foi pegar o barril de cachaça, barril de vinho, barril de azeite, madeira boa, carvalho, só era usado uma vez. Se ficou o barril de vinho, o barril é jogado fora, era jogado fora, né? Então o povo pegou o barril de vinho, a pele do bode, porque a pele do bode fina era dispensada, a pele do boi ficava para o senhor passear
fazer os arreios, fazer roupa, fazer bolsa, enfim, fazer indumentária. O bode não, era jogado fora. Botou no barril, virou tambor, ilu, que quer dizer tambor em Nagô-Yorubá. Só que não tinha pé, era amarrado na cintura. E, consequentemente, foi diretamente relacionada aos cultos pagãos. Que é pagão, não é de Deus, mata que é bicho. Então, muita gente morreu por tocar. Hoje eu posso tocar, posso cantar, a gente pode cantar, pode tocar, pode falar de tudo isso. Mas lá atrás, muitos morreram por causa disso. Então, uma forma da gente se proteger foi começar a juntar as nossas relações tradicionais, ancestrais, espirituais, com as tradições ancestrais espirituais cristãs. Mas não era juntar de bobeira só para enganar o colonizador. Tudo que a gente faz com fundamento. Então a gente foi lá nos arquétipos e buscou naturalmente dentro de nós, sem nem existir essa palavra arquétipo, cada coisa que tinha relação da sua essência com uma coisa. Então, Xangô, dentro do candomblé, é o orixá do fogo. São João Batista entendi. Tá certo, pessoal. Então, desculpa, eu vou falar mais detalhado, que eu estou usando coisas da outra aula como referência. Então, voltando, o maracá, esse instrumento aqui, ele deu origem ao ganzá, que é aquele cilíndrico de metal. Porque, como ele é um instrumento tradicional indígena, remetia direto aos rituais tradicionais indígenas, onde era proibido qualquer coisa que não fosse cristã. Tudo que não fosse cristão era pagão e o povo era assassinado. Então, se fez o ganzá para poder enganar o colonizador, porém, dentro do mesmo fundamento. Se vocês pegarem o chocalho, né? Chaca, é isso aqui, ó. É o maracá. E se vocês observarem direitinho, qual é o primeiro brinquedo que a gente dá aos nossos bebês quando nascem? Não é o chocalho? O chocalho vem do maracá, que é o instrumento, um dos primeiros instrumentos da face da Terra, que o ser humano construiu, segundo a antropologia. Então, era proibido. O ilu, o tambor, também era proibido. Então, uma forma da gente conseguir incrementar o tambor e diminuir a perseguição foi colocar um pedestal em forma de cruz. Olha lá. Eu em pé, ó, tá vendo? E quando não, ó, a gente está tocando para Cristo. Tá vendo aqui a cruz? Aqui a cruz. E o sincretismo religioso começou a associar as entidades, os espíritos, os orixás principalmente, né? Aí falando do povo Nagô, a santos da Igreja Católica, cristã. Porém, não foi feito de qualquer forma. O processo era de uma associação arquetípica. Hoje a gente tem essa palavra. Na época, não. Não se tinha nem essa palavra arquetípica. Foi-se dentro dos fundamentos. Então, usando o exemplo de Xangô. Xangô é o orixá que o seu elemento é fogo. Seu animal litúrgico é um carneiro. São João Batista é representado como adulto e como criança. São João do Carneirinho. E o fundamento de São João é o fogo. Quando São João Batista nasceu, foi acendida uma fogueira para avisar a Santa Isabel, né, que Santana tinha parido São João. Está tudo lá na Bíblia, galera. Então, toda essa relação foi sendo feita, mas não foi sendo feita de forma falsa. Foi sendo feita de forma verdadeira, construída, dentro dos fundamentos.
E hoje a gente vai tocar numa macumba, a gente reza o Pai Nosso, reza Ave Maria, reza Santo Anjo do Senhor. E para a gente é tão verdadeiro quanto. Não tem separação. Porque para a gente, o que importa é essa força maior que toma conta de tudo. Então, Jesus Cristo descansou num pau de Jurema. Né? Então, tudo para a gente tem essa relação. Então, esse contexto todo faz parte da nossa fé. Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa tradição, que, infelizmente, cada vez mais é perseguida, cada vez mais é tentado ser dominada, porque não se compreende os nossos fundamentos. Não se compreende e sempre relaciona o que é nosso ao mal. Veja a estratégia de dominação como é. Quando a gente vai assistir filme de faroeste, filme americano lá, de Bang Bang. Quem são os mocinhos e quem são os bandidos? Os bandidos são sempre os indígenas, que vão saquear a diligência, que vão roubar as cidades, que vão escalpelar as pessoas. E o camarada que invadiu lá é o mocinho, que vai matar os indígenas, e ele é o bonzinho. Ou seja, as fake news não é de hoje. Né? Esse pensamento todo de que tudo que é de negro, tudo que é de índio não presta, foi construído e colocado, ou é diabólico, foi construído e colocado para a gente aceitar como tal. Então, assim, essa aula de hoje é justamente para a gente trazer esse processo de descolonização sobre a Jurema Sagrada e entendendo o contexto cristão também dentro da Jurema Sagrada ao que a gente juntou os arquétipos. Não quer dizer que a gente perdeu a nossa tradição. A gente agregou, a gente se juntou o que tinha de bom para poder lutar contra o que tem de ruim. Né? Então, você vai ver isso tanto na Jurema indígena quanto na Jurema de mestre. Na Jurema indígena, muitas rodas de toré tem um cruzeiro no meio, que a gente chama de Cruzeiro das Almas, onde tem um bocado de fundamento ali dentro daquele cruzeiro, onde velas são acendidas dentro do cruzeiro. Então tem todo esse processo, gente, todo esse processo. E o que é que nasceu também da Jurema? O coco. Vocês já viram falar do coco de roda? O coco de roda é uma cantoria que a gente tem aqui, uma tradição que a gente tem, de várias modalidades diferentes, vários tipos de coco diferentes. Então, veja que interessante, as entidades da Jurema, de mestre, que são os mestres e as mestras, quando eram vivos, antes de se encantarem, brincava coco. Então, quando ele se incorpora, né, nos seus médios, nos seus cavalos, nas suas matérias, assim como cada um queira chamar, ele pede para cantar o coco, pede para tocar coco. Então, a gente tem muito coco aqui na nossa terra de obrigação, que o coco não é nosso. Ah, o coco na casa de um coco, não. O coco é feito em obrigação ao mestre, ou à mestra, que pede não, manda, chega e diz, meu filho,
Você vai ter que ter uma obrigação agora. A sua obrigação vai ser brincar um cuco todo ano para mim. Aí veja que a obrigação arretada, a gente tem que brincar o cuco todo ano. Aí te acha ruim, né? Então, todo ano a gente tem, por exemplo, mestra Ana Lúcia, é uma mestra coquista, juremeira, e tem o pastoril. O pastoril é um brinquedo natalino relacionado diretamente à igreja católica cristã, que canta toda a jornada da vinda dos Santos Reis Magos do Oriente para encontrar Jesus e vai pedindo, arrecadando dinheiro para a paróquia. E ela é tudo isso ao mesmo tempo. Ela é organiza dentro da igreja, ela é catimbuzeira juremeira e é mestra conquista. E todo mês de março tem a festa dela, do mestre dela, que se chama Mestre Aroeira. E Mestre Aroeira vem para brincar cuco. Porque, quando ele era vivo, ele brincava cuco. E é um mestre que toma de conta espiritualmente dentro da Jurema da mestra Ana Lúcia, dentro da linhagem ancestral da gente. Então, assim, a gente não tem os anjos da guarda? Os anjos da guarda não ficam a determinado nível de distância? Os mestres, as mestras da Jurema, os nossos de canto de luz, são aqueles que estão mais perto da gente. Chega a ser quase palpável. Só não dá para tocar nele, porque é um espírito. Mas a gente pode tocar na matéria que ele está encarnado. A gente pode abraçar, a gente pode beijar. Não está beijando, consequentemente, o espírito, porque o espírito não se pega, é vento. Mas ele está utilizando aquela matéria ali para se comunicar com a gente. Então a gente aprende muita coisa. Medicamento. Muito livramento, muito livramento. Eu posso passar o resto da aula todinha aqui contando história de livramento que eu tive e que depois eu tive a confirmação que fui determinado mestre, determinado guia, determinada entidade que estava ali me ajudando naquele momento. Aí eu passei por aquela situação. Né? Mas, bom, isso é de cada um. Isso é da tradição de cada pessoa, da cultura de cada pessoa. Né? E nós, dessa cultura da Jurema Sagrada, a gente tem essa relação com o espiritual. Travou aí para vocês também, gente? Para mim, sim. Sim. A gente está com um delay de mais ou menos uns 5 minutos. Que ele fala e a gente vai ver a imagem uns 5 minutos. Aliás, a gente vê a imagem e a gente vai escutar o que ele está mostrando uns 5 minutos depois. Mas estamos caminhando bem, tá dando para aproveitar mesmo assim, né? Sim, tomando. Deixa eu ver aqui se ele tá. Vou pedir para ele voltar sem câmera, para a gente já ir caminhando para a conclusão. Nossa, que pena que ficou tão picado, gente. O Guga merecia a gente conseguir ter feito esse espaço com mais paz para poder aproveitar um pouco mais dele, mas estamos indo bem. É muito complexo, o Guga é muito profundo, é muito conhecimento numa pessoa só.
E aí a gente tem que se organizar, assim, para aproveitar. Vocês chegaram a comentar nos grupos que a gente ia retomar? Do WhatsApp? Porque voltou para gente depois, né? Sim, eu comentei lá. Tá. Será que o pessoal ficou com Sim, eu medo? também. Fiquei pensando que o pessoal pode ter ficado com medo de voltar e ter problema. Será que ele volta? Aguardando um retorno aqui. Vou interromper a gravação, depois eu coloco de novo para finalizar, porque vamos bora caminhar mesmo assim. Aí. Certo. Eu gostaria de escutar vocês agora, algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês têm, alguns pensamentos formulados, para a gente poder abrir para a conversa agora nesses últimos minutinhos, né? Porque se deixar eu falar a noite toda. E aí, gente, se deixar eu falo também. Então vamos ver se o pessoal quer fazer algum Alguma comentário. Tem pergunta, alguma dúvida, perguntas do Guga? curiosidade, manda lá, gente. Eu falei, Guga, que você traz tanta complexidade, né? Assim, um universo tão desconhecido. Há um tempo atrás, eu tentei estudar um pouco da Umbanda, por exemplo. E só da Umbanda, né? Que era o universo que eu tinha mais próximo e pude vivenciar algumas coisas. E só da Umbanda já não Nossa, era só, né? Já foi um negócio tão complexo que eu decidi parar de estudar e só vivenciar o que eu conseguia dentro daquele universo que eu estava inserido, né? Então você traz a Umbanda na verdade, comparações, né, com várias outras frentes, várias outras linhagens, várias outras tradições, né? Então, é muita riqueza e muita complexidade mesmo, né, dessas tradições, porque são as tradições, né? É isso que você vem colocando, a diferença entre algumas tradições, né? assim, e a relação entre elas, a Umbanda, em relação à Jurema, ela é bem mais recente, né? A Umbanda tem um processo de registro, de documentação, conhecimento, justamente que já vinha trabalhando antes da Umbanda se tornar Umbanda, se concretizar Umbanda. Então, volta para aquilo que a gente começou lá no comecinho da aula, os fundamentos, né? Esse pensamento, essa organização, da mesma forma que existe a nossa organização mental aqui, existe também a organização mental espiritual, para que as coisas aqui aconteçam. Então, está tudo interligado, está tudo conectado, né? E se você for olhar direitinho também, os fundamentos que se traz na Bíblia são fundamentos relativos a tudo isso que a gente está falando. Então, quando a Jurema Sagrada aqui, né, teve esse contato com os povos europeus, com os povos africanos, com os povos europeus, que ressignificou tudo isso, foi justamente em busca dessa essência, né? A Jurema, o Candomblé, os povos africanos também, foi justamente em busca dessa essência, desse fundamento, né? Dessa força que trazia também desse povo que também teve sua ancestralidade lá, né? Então, a gente não nega a ancestralidade de ninguém, muito pelo contrário, a gente busca a nossa ancestralidade, lembrando que a ancestralidade vem muito mais além do que a nossa família atual. Vai muito mais além, muito mais além, muito mais além. Então, a gente que é juremeiro, catimbozeiro, macumbeiro, candomblessista,
a gente se sente à vontade para assistir qualquer cerimônia religiosa, de qualquer outra forma de religiosidade, porque a gente sabe, desde que sejam coisas sérias, coisas sinceras, né? Então, a gente é aberto para tudo isso. Existem rituais dentro do candomblé, rituais dentro da Jurema, que a gente vai para a igreja, né? Então, tudo está relacionado. A mesma pessoa que está dentro de qualquer outra religião é um ser humano igual a mim, eu sou um ser humano igual a ela, todos nós temos nossas histórias, nossas ancestralidades, e o mais importante que a Jurema ensina é a forma de conviver harmonicamente, aceitando, entendendo e respeitando a ancestralidade e a forma de cada um encontrar o seu caminho de se cuidar, né? Então, você não vai ver nenhum juremeiro, nenhum catimbozeiro, nenhum macumbeiro, nenhum candomblessista obrigando ninguém a nada, né? A não ser, claro, existe uma cebosa em todo canto, existe gente ruim em todo canto. Ser maligno, faz parte da personalidade humana, né? Então, vai ter gente ruim em todo canto. Então, a gente tem que estar sempre atento também. Mas a espiritualidade, ela vai além do querer do ser humano, né? Ela vai muito mais além. A espiritualidade é a espiritualidade. E a benevolência ou a malevolência do ser humano é do ser humano. Lívia. Oi, Lívia, pode falar. Oi, gente, boa noite. Eu particularmente amei essa palestra. Eu, desde novinha, sempre gostei desses assuntos aí, relacionados à espiritualidade, à energia. Eu sempre acreditei que existe algo além do universo, algo além do invisível, sabe? Eu sempre acreditei que todos estamos unidos, interagindo entre si, sabe? Sempre acreditei em planos astrais e sempre fui muito aberta a esses assuntos, assim. Então eu amei tudo isso. Olivia, gratidão, que bom que você gostou, né? Através de fala, mas quem quiser vir aqui, venha, viu? Quem quiser vir aqui para Paudalho, vem. Lugar se você não se incomodar muito com luxo, mas tem rede, tem esteira, tem colchão, tem cama. Quem quiser vir para cá, a pandemia está se acabando, graças a Deus, a Jurema Sagrada, o Angico, a Jucá e os Orixá, esse negócio está se acabando. E aí a gente vai poder brincar carnaval, brincar São João, brincar macumba, brincar os cucos, brincar tudo que puder. E não importa, viu, galera? Vocês podem ser de qualquer religião. Brincar, é feito criança. Pode brincar à vontade. Ninguém é obrigado a ser macumbeiro porque vai com toque brincar, cantar, se divertir, não. Ninguém é obrigado, não. Aqui é tudo muito livre. Você brinca, você participa, mas você só faz prática da religião se você quiser. Você pode brincar um coco, um toré, uma ciranda, brincar tudo, e ter seus preceitos religiosos, judaico, islâmico, o que for, não vai interferir, porque a nossa religiosidade é nossa brincadeira é nossa religiosidade, porém, não existe obrigatoriedade para quem não se sente à vontade de fazer parte dessa parte espiritual do brinquedo. Então, você pode sair no carnaval, brincar o maracatu sem dar obrigação? Pode. Você pode ir no terreiro, ver o povo dançar, cantar, se manifestar, brincar? Pode, né? E aqui a gente tem muito isso. A gente tem famílias que a mãe é a mãe de santo da família, o filho é evangélico, é crente, né? Aí o pastor, não posso tocar, não posso, porque senão o pastor vai brigar. Mas quando toca a macumba, ele vai lá, senta na macumba, toca na macumba e de noite vai para a igreja. E tá tudo certo, não existe errado ou certo nisso, sabe? O que existe é uma tradição, uma vivência, uma vida e o que cada um acredita, o que cada um quer seguir, né? Dentro de si próprio. E a gente tem a liberdade disso. A gente Guga, deve. eu perdi ou você não falou do que era o ajucá? Ou eu O me Ajucá, perdi? que se chama Jucá, Ah, né? Conhecida como Jucá, e também é uma cidade encantada, né? Não existe as 7 linhas, vocês já ouviram falar das 7 linhas da Umbanda. aham. Essas 7 linhas da Umbanda foi uma forma de organização espiritual que a Umbanda fez. Que aqui, no estado, na nossa região, na Jurema,
que é a Jurema, vamos dizer assim, foi quem deu, junto com o candomblé, a origem à Umbanda, porque se você vê dentro da Umbanda, tem os orixá, né? Mas também tem as pombagira, também tem os, quem mais, meu pai? Os caboclos, tem os preto velhos, tem os marinheiros, tem os baianos, Os baianos. né? Quem são os baianos? Todos os nordestinos. Não importa se aquele espírito viveu no Pernambuco, no Piauí ou na Alagoas. Eles são dentro de uma linhagem que foi chamada aí de baianos. Para a gente aqui é mestre. Então, seu Zé Pilintra, que trabalha aí como baiano ou como malandro, para a gente é mestre. Os mestres da Jurema, existem também várias linhagens, vários tipos de mestre. Tem mestre que trabalha na linha de Exu. Aí, assim, são coisas bem detalhadas que a gente precisaria de mais tempo para poder conversar, porque entra dentro de cada linha. Então, assim, como eu falei, professor, é super complexo, Sim. existe um estudo já feito. Se vocês quiserem, ó, galera, se vocês quiserem conhecer mais sobre isso que eu estou falando, anota aí, ó, Instituto Cultural Malunguinho. Bota Malunguinho só na internet que já vai aparecer as referências. Malunguinho foi e é uma grande liderança que foi vivo, né? Que veio escravizado do Congo, chegou aqui, recebeu o nome de João, isso, recebeu o nome de João e conseguiu se libertar e conseguiu libertar várias pessoas e construiu o Quilombo do Catucá, que ia de Pernambuco até a Paraíba. Hoje, né? Na época, tudo capitania hereditária de Eduardo Coelho Pereira. E ajudou a muita gente a escapar. E se criou uma linhagem de Malunguinho. Malunguinho vem de Malungo, que quer dizer que é Bantu, que quer dizer companheiro de batalha. E Malunguinho porque ele era miudinho. Então, Malunguinho não morreu, Malunguinho se encantou. Dentro de todas as batalhas, ninguém nunca conseguiu matar Malunguinho. Malunguinho se encantou. E Malunguinho se encantou na Jurema Sagrada. Então, Malunguinho é um mestre, é um caboclo e é um Exu que baixa nos terreiros de Jurema aqui e a gente canta para ele. Se vocês quiserem ver também, anotem Coco Bongá, que vocês vão ver um coco que canta muito para mestre Malunguinho, que é justamente as coisas que a gente canta no terreiro, que a gente toca no terreiro, com o mestre Malunguinho. E ele vem, incorpora, dança, canta, cura, ensina, explica e livra. E dá livramento. Por quê? Para se proteger na mata, se armava armadilha para a esquadra portuguesa não invadir e destruir o quilombo. Então, era tudo estratégia de guerrilha. E essa estratégia de guerrilha, Malunguinho traz para poder proteger a gente no nosso dia a dia. Então, canta para Malunguinho. Malunguinho, cordão de ouro, Malunguinho, cordão de espinho, corta, corta, Malunguinho, os estrepes do caminho. Malunguinho estava sentado com sua mesa forrada, corta, corta, Malunguinho, os estrepes da estrada. Eu tava na esquina, seu chapéu é miudinho, eu tava na estrada esperando Malunguinho. Tava na esquina, seu chapéu é miudinho, eu tava na estrada esperando Malunguinho, Malunguinho na mata, ei, Malunguinho na mata, ei, Malunguinho na mata, ei, Malunguinho na mata, ei. E por que canta isso? Porque Malunguinho era quem ia libertar o povo lá em Olinda. O povo estava preso lá em Olinda. Aí Malunguinho saía por aqui por dentro de pau d'alho e ia junto com o povo dele. Aí, por isso que canta. Eu tava na estrada, seu chapéu é miudinho, eu tava na esquina esperando Malunguinho. Porque na noite no escuro, lua nova, Malunguinho ia lá e libertava o povo, e o povo fugia aonde? Pro Quilombo do Catucá. Quilombo que quase não é conhecido. Quilombo dos Palmares é muito famoso. Era a mesma estratégia. Então, a estratégia de Quilombo, galera, não só aconteceu aqui no Brasil, não, viu? Aconteceu também lá em Colômbia, aconteceu onde teve a diáspora, onde teve escravização, só que com outros nomes. Legal. Legal, Guga, valeu demais, muitíssimo obrigada, né, por ter aceito o convite para estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, pessoal, que resistiu ao ataque.
e tenho certeza que valeu a pena, né, permanecer pós-ataque para a gente ouvir o Guga um pouco. Fica gravado, né, Guga? Essa é a vantagem, que aí o pessoal que não pôde estar aqui, comentei aqui que talvez tenham ficado com medo de voltar, né, em alguma coisa assim, então fica gravado, essa é a vantagem. E aí eu vou passar o contato do Guga para todo mundo, né, página dele, para vocês conhecerem, né, os instrumentos, conhecerem a arte, né, e a produção do Guga. E obrigada, Guga, obrigada mesmo por tudo, viu? Cecília, eu que agradeço. Assim, para a gente é muito importante a construção dos saberes e a difusão dos conhecimentos, para que cada vez mais a gente possa colaborar e trabalhar juntos nessa grande construção, né? Minas e Pernambuco parece geograficamente muito distante, mas culturalmente é muito próximo. A gente passou e passa pelas mesmas situações, só que com sotaque diferente. Então, da mesma forma que aconteceu tudo isso aqui, acontece tudo isso aí que eu falei para vocês também em Minas Gerais. Procurem, que vocês vão achar muitas coisas na mesma linha das coisas que eu falei aqui, só que aí na região de vocês. Porque aí a região de vocês, em Minas, tem muito fundamento também, muito fundamento. Busquem que vocês vão achar. Legal. Obrigadão, gente. Boa noite, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite.